O fato tem um preço. Em um cenário digital e polarizado, esse custo não é apenas financeiro, é a credibilidade, é a segurança e a própria verdade. Tudo começou com uma observação simples: o contexto das eleições de 2018 e o aumento exponencial da violência contra a imprensa. Isso me levou a uma pergunta central: o que justifica a crise de credibilidade? Quebraram as janelas, quebraram tudo, entraram dentro da casa, quebraram tudo. Para ampliarmos o debate acerca do tema, conversamos com profissionais de diferentes inserções no mercado local, que trouxeram suas visões de mundo amparados no compromisso ético referente ao jornalismo. Existe, na sua análise, uma crise de credibilidade no jornalismo contemporâneo brasileiro em várias vertentes da comunicação? Eu acho que existe uma crise informacional no Brasil e no mundo. Uma crise da informação. Uma crise na qual as pessoas estão perdendo o hábito de se informar. Porque cada vez mais há certos grupos que, circulando conteúdo informativo dentro de si mesmos, em câmaras de eco, em processos cada vez mais autocentrados, acabam ficando tendentes a não crer no discurso da mídia e, ao contrário, acreditar naquele ecossistema que se frequenta. Portanto, tem aí uma crise de credibilidade que está caminhando junto com essa crise econômica e com essa crise de centralidade comparativamente a aumentos do passado. É claro que as mídias formais ainda estão existindo, jornal impresso, rádio, TV. Essa questão da credibilidade, eu não acredito que seja a credibilidade baixa ou caiu a credibilidade dos meios formais de comunicação. Eles continuam ainda trabalhando, exercendo o papel de divulgar, de produzir informações. O que está havendo não é um enfrentamento, é uma concorrência das redes sociais que foram capturadas pela polarização. E aí sim, nós temos um problema. Existe muita informação e pouco conhecimento. E eu reputo também, não é bem informação. Ou seja, nós temos muitos comunicadores, mas não quer dizer que são necessariamente jornalistas. Porque o jornalista deve, em tese, ter cuidado com a informação, com o contraditório, ou seja, ouvir os dois lados para produzir, então, um trabalho final. O que não acontece nas redes sociais. Bom, primeiro, eu não acho que essa crise de credibilidade que as pessoas falam, ela passa muito distante da realidade que a gente vive. Tanto é que se você pegar as pesquisas aí, você vai ver que a mídia tradicional ainda é muito forte e é muito soberana em relação às outras mídias, que tem sua importância, e eu falo de certa forma com um pouco de propriedade, porque há 3 anos eu trabalho na rede social. Então, assim, eu hoje fico um pouco na rede social, um pouco na mídia tradicional. Ainda que eu não ficasse na mídia tradicional, eu sempre acompanho. Mas eu penso que não existe essa crise de credibilidade da forma como é colocada. Existe sim, como sempre existiu, pessoas insatisfeitas com o que sai na imprensa, de um lado ou de outro, mas isso é absolutamente natural. Isso não, em momento nenhum, e eu falo não só uma questão como profissional, mas eu falo em relação ao próprio investidor, né? Aquele que patrocina, o parceiro comercial, aquele que está sempre apoiando aí comercialmente as ações na mídia tradicional e também na rede social. Eu vejo por ele também que essa crise ela não é tão intensa assim como a gente imagina ou possa imaginar. A raiz do jornalismo ela não está prejudicada, não tem jornalista, até tem, acontece, de ter jornalista praticando, dizendo que está praticando jornalismo sem seguir eticamente, né, aquilo que nós convencionalmente seguimos, que é a raiz do jornalismo. Isso sempre aconteceu, não é de agora, né? Agora, em sua maioria, a crise não é do modo de fazer jornalismo, a crise é do modo de consumir informação ou desinformação. As pessoas estão consumindo desinformação a todo momento. Recebe no WhatsApp e acha que se informou.
vê no grupo, ou vê no Instagram, porque hoje em dia qualquer página da internet, você abre, você cria uma página ali, começa a postar aquilo que acontece na cidade e acha que está informando, acha que aquilo é notícia. E as pessoas consomem aquilo ali somente e acham que estão se informando. Ah, eu me informei. Sim, eu vi essa notícia. Elas dizem assim, eu vi essa notícia, essa reportagem. Ah, você viu essa reportagem? Onde? Na página tal. Falando da parte de credibilidade, antigamente existia uma história que não poderia se usar barba por causa do chroma key, né? É verdade isso daí? Não só barba. Eu, quando eu trabalhava mais antigamente na TV, eu não poderia usar camisa que não fosse azul ou branca. Então, assim, ou era camisa azul ou uma camisa branca. Hoje, por coincidência, eu estou com a camisa azul, mas eu uso de outras cores também hoje. E a gravata também, ela tinha que ter um padrão. Então, assim, você não só a barba, eu fazia a barba todo dia, porque aí não tinha como você chegar mesmo a barba pequenininha, não tinha jeito. Hoje não, hoje você já viu o cara com barba, o cara com a camisa diferente. Hoje tem uma flexibilidade maior nisso. Nas redes sociais, a lógica jornalística do contraditório perde forças para os algoritmos. A gente clica no que agrada e compartilha o que confirma nossas crenças. Nesse cenário, o jornalista deixa de ser apenas o mensageiro e vira alvo. Como manter a credibilidade quando o público só quer ouvir aquilo que lhe convém? A pós-verdade é ligada à proliferação de um ecossistema desinformativo, como o apelo às emoções e a crença pessoal em detrimento dos fatos influencia a opinião pública e, principalmente, solidifica as bolhas e a polarização neste processo. Como é que funcionam os ambientes digitais? Todas as grandes redes associadas às Big Techs trabalham com algoritmos cuja finalidade é decifrar nossos perfis, identificar nossos gostos e oferecer cada vez mais daquilo que já se sabe que nós gostamos. Tanto nossos hábitos de navegação, nossos temas preferidos, o tempo que a gente gasta fazendo uma coisa ou outra, o quanto que a gente curte alguma coisa ou não outra. Isso tudo vai permitindo que essas empresas identifiquem nossos perfis e, ao começarem a oferecer cada vez mais coisa daquilo que já foi identificado, mais vai se configurando a construção ali de uma tribo, de uma comunidade muito fechada em si mesmo. Em todas as lógicas de algoritmo é simples. Se você começar a ver filme de terror no Netflix vai te mandar cada vez mais sugestão de filme de terror. Então há uma possibilidade grande que você veja mais filme de terror. Há um processo reiterativo, circular nessa lógica. Porque como é que uma Big Tech ganha dinheiro? Fazendo com que a gente gaste tempo lá dentro daquele ecossistema e mais, sabendo tanto de nós que eles podem vender acesso a nós a quem quer falar para nós. Que o Google ganha dinheiro se a gente não paga por muito dos serviços dele. Tem um ditado de que quando uma rede não cobra para você, não cobra porque o produto é você. Portanto, essa lógica de oferecer mais do mesmo, de reforçar o que já se é, o que já se sabe, vai construindo um apartamento, um afastamento de um certo conjunto de pessoas de outros, que passam a ter menos contato e não mais. E cada vez mais com o consumo circulando ali dentro. Um republicano típico nos Estados Unidos hoje assiste a Fox News, assiste a blogueiros e youtubers da direita, todo mundo dizendo a mesma mentira, de que houve fraude quando o Trump perdeu. Se todos os lugares que eu vejo dizem que isso é verdade, deve ser verdade. E cada vez eu sou menos exposto a fontes que estão dizendo que não é verdade. Portanto, isso vai produzindo uma erosão da capacidade de meios de comunicação de massa tradicionais imporem no debate público uma certa lógica baseada em evidência, em fato. Eu vejo isso como uma coisa natural. Agora, uma coisa que tem me chamado a atenção é que as pessoas elas têm percebido coisas que antigamente elas não notavam quando você transmite uma notícia. Você já percebe nos comentários, na própria rede social eu vejo isso, a pessoa fala assim, cara, isso não engana ninguém, não é assim, ou fazendo questionamentos que antes elas não faziam, até duvidando de que aquilo seja verdade. Então, assim, as pessoas, eu acho um ponto extremamente positivo, eu acho muito bom quando alguém entra numa postagem lá e faz uma crítica, quando é uma crítica construtiva, eu acho legal isso. Eu não fico incomodado com isso, porque as pessoas têm que ser assim mesmo, elas têm que se questionar sempre.
mas peraí, por que você está trazendo essa notícia? Não, mas isso aqui não deveria ser assim? Não... Interessante porque a crítica, ela é saudável. As pessoas criticarem os meios de comunicação é saudável para a democracia. O que não é saudável é questionar uma informação apurada, checar o trabalho de um jornalista com base em convicções pessoais. A polarização, ela não produz uma informação adequada. Ela produz a informação de interesse. Ela joga com este grupo a favor, contra este aqui. Ela não faz o chamado de contraditório, que eu acho que é fundamental. Se você faz uma determinada acusação, você tem que ouvir a parte acusada para fazer a contradição. Aí sim, só que isso não acontece. Nós estamos vendo diariamente informações que depois são desmentidas pelos fatos. E isso é o problema. Não é uma questão de direita, é uma questão de esquerda. A polarização está nas duas margens. E, por consequência, esse resultado é preocupante. Temos que nós, jornalistas, nós e meios de comunicação, quase que fazer uma curadoria. É muito comum você ver as pessoas falando isso, falando aquilo, mas saiu no jornal, saiu na tribuna, no nosso caso aqui, porque a gente tem muita informação que estão aí, toda hora tem informação. As pessoas, de um modo geral, hoje tornaram-se comunicadores. Acontece um acidente agora no centro da cidade. A tribuna vai dar primeiro? Claro que não. As pessoas, às vezes, filmam primeiro para depois recorrer para salvar o paciente. Desculpa, deixa eu só filmar aqui, depois eu puxo o senhor daqui debaixo do carro. É um negócio perverso, mas é uma realidade. Então, a tribuna vai dar o furo? Não. Mas vai dar a melhor informação? Sim. Não é melhor, a informação mais correta. Por quê? Em lá chegando, o nosso repórter vai perguntar o nome da vítima, as circunstâncias que aconteceram o acidente, para só depois publicar e, ao mesmo tempo, avaliar também se vale a pena você publicar naquele momento. Você sabe, sempre existe atrás de uma pessoa tem uma família. Então, às vezes, você tem que avaliar as consequências também. E isso não é comum no dia a dia. As pessoas publicam sem qualquer preocupação com os danos. Então, é por isso que eu estou falando. Nós trabalhamos quase que como curadores da informação. Não é nenhum privilégio isso, é obrigação. Você tem o ecossistema digital hoje, que trouxe essa mudança no modo de consumo da informação. As pessoas não param para assistir televisão mais, elas estão no ônibus, elas estão mexendo na rede social, só na rede social, só no Instagram. E aí você tem uma mudança, por causa da tecnologia, você tem uma mudança no modo de consumo das pessoas, de conteúdo, e, consequentemente, você tem o quê? Você obriga os meios de comunicação, inclusive informativos, jornalísticos, a uma mudança no modelo de negócio. Então, você tem televisões, veículos de televisão hoje que estão contratando empresas de gestão empresarial para entender para onde a gente vai. É o caso da TV Integração, afiliada da Globo aqui. E é curioso, porque o ambiente digital, teoricamente, deveria ser o ambiente mais aberto possível ao contato com o outro. Ao contrário, ele acaba produzindo um fechamento em câmaras de eco, o que o Lucianes fez, que é um cientista social francês, chama de tautismo, ou seja, cada vez mais as pessoas estão fechadas, tal como um autista no seu próprio mundo e numa tautologia repetindo o já sabido. Então, esse fenômeno opera na política a partir de um esgarçamento dos consensos mínimos e a um incremento do ódio. É claro que a maioria dos comentários parte por uma questão ideológica, né, de direita, de esquerda, desse extremismo que a gente vive. Mas há também algumas pessoas que saem dessa bolha para trazer questionamentos interessantes e que devem ser notados com um olhar diferenciado. E essas pessoas elas vão começar, talvez a palavra não seja influenciar, mas elas vão começar a levar a outras pessoas esses questionamentos também, fazendo com que elas parem um pouco para pensar. E se ela parou um pouco para pensar, já é um ponto positivo. Então, assim, a transmissão da informação, ela tem um papel muito importante. A forma como você transmite, o cenário que você transmite, tudo faz parte de um contexto como sempre fez. O jornalismo, por décadas, era o guardião da verdade, aquele que era o inquestionável, mas isso
acabou. Há alguns anos atrás, o que estava impresso no papel ou era dito na TV era tido como verdade absoluta. Hoje, a informação disputa espaço com a opinião, o boato e a polarização na palma da nossa mão. Quando tudo vira narrativa, quanto custa apurar a verdade? Primeiro, eu acho um mito, né, Sugero? O melhor jornalismo do mundo nunca é totalmente objetivo. O mundo não cabe em 30 linhas. Quando eu fiz filosofia, uma das perguntas mais difíceis que a gente discutia era o que é a verdade? Esse é um problema, o que é a verdade? Agora, no decorrer dos anos, os veículos de comunicação, agora voltando a um período pretérito, ou seja, antes da concorrência das redes sociais, que é essa maravilha que nós estamos vendo hoje, que é inexorável, é inevitável, o futuro vai acontecer aí. Mas no passado, não quer dizer também que nós éramos detentores das verdades, não. Porque os jornalistas também têm lado. Alguns veículos têm lado. E onde ele se manifesta? Em tese, deveria manifestar-se no editorial. Eu já vi várias coberturas, a Tribuna mesmo, em uma das campanhas eleitorais, ela manifestou a sua posição para a eleição do prefeito. Colocou isso na primeira página em editorial. Agora, lá dentro, cobertura igualzinho para os dois candidatos. A Folha se manifesta como que foi ela que inaugurou essa postura de falar que a Folha está apoiando tal candidatura, mas antes disso o New York Times, o Washington Post, os grandes jornais o The Guardian, todos eles já manifestavam a sua posição. Somos a favor de fulano, mas não houve nenhuma crítica da outra parte, porque a cobertura foi igual. O que o jornal estava manifestando é o grupo tem essa postura, mas em momento algum você vai ser prejudicado por isso, dizendo para o antípoda. Então, assim funciona. Agora, não é isso que nós estamos vendo hoje. É claro que eu sempre me preocupo em relação a trazer informação com uma roupa adequada. Eu não vou estar com a camisa de time de futebol, por exemplo, para trazer uma notícia. Não faz o menor sentido. Eu acho que até um desrespeito às pessoas. Você está falando sobre um assunto sério, um assunto ligado ao jornalismo diário, uma notícia da política, da economia ou policial, e eu estou usando uma vestimenta, sabe, fora do contexto. Então, claro que isso vai permanecer. A gente tem até um respeito a quem está nos acompanhando. Não é um respeito a mim, é um respeito para você que está acompanhando aí. Então, assim, é claro, essas formas elas vão continuar existindo. E só que elas vão ser mais aperfeiçoadas, porque hoje se usa, até a rede social permite isso, e você usa algumas ferramentas que tem ali dentro dos aplicativos para dar um toque diferente naquela informação ali, seja na legenda, seja num retoque no visual. Então, assim, isso as pessoas aprenderam a... Antes a gente só conhecia o que era chroma key, né? Que era uma parede branca que vinha um cenário aqui atrás dos mais diversos possíveis. Hoje o chroma key está na tela aí do seu celular, que você faz com ele o que você quiser. Quando cada vez mais as pessoas só consomem youtubers, que são na verdade torcedores disfarçados dos seus times, é altamente provável que você tenha muito menos criticidade na cobertura do que quando você tinha algum tratamento baseado em fato. Portanto, a possibilidade de que o jornalismo esportivo caminhe para menos apuração, menos checagem de fatos e mais opinião do youtuber tal é cada vez mais provável. Foi exatamente essa abertura para diferentes vozes na internet e nas redes sociais. À medida que você tem essa abertura para diferentes opiniões nas mídias digitais, você tem um movimento grande de convicções pessoais se espalhando, checadas ou não, apuradas ou não, que vão contra a informação apurada e checada. É difícil de trabalhar com verdade, né? Eu não gosto desse termo porque a imprensa é guardiã da verdade. A imprensa, ela traz um fato apurado e checado, né? É uma representação da realidade. Agora, tem gente que prefere não seguir, não acompanhar essa representação que a imprensa faz exatamente em detrimento dessas convicções pessoais. Então, assim, à medida que se ampliou esse espaço na internet para as pessoas, aí a imprensa foi perdendo esse monopólio da verdade. Não caindo na esparrela de acreditar que o jornalismo algum dia foi objetivo e neutro, nunca foi, nunca será. E acreditando que algumas práticas do jornalismo profissional são bem-vindas, checagem, apuração com várias fontes, verificação de pontos de vista alternativos,
essas práticas nos oferecem um mosaico de informação melhor do que a meramente reiterada indicação da verdade já sabida, nunca questionada, porque está na minha tribo. O jornalista que é exposto nessas situações de violência muitas vezes teme que, ao reagir ou reportar, seja ele o processado por grupos militantes organizados. Isso cria o que você pode chamar de atmosfera de medo. O repórter sai para a rua com receio de ligar a câmera. A insegurança também emana de agentes estatais. O caso do fotojornalista Leonardo Costa, atingido por spray de pimenta pela PM durante uma cobertura no centro de Juiz de Fora, ilustra a vulnerabilidade física que os profissionais sofrem ao ir no local da notícia. Sobretudo em 2020 e 2021, nós batemos recordes de ataques à imprensa. 428 num ano, 430 ataques no outro. No ano anterior eram 200 e poucos casos, quer dizer, mais que dobrou, né, o número de ataques a jornalistas, sobretudo quando você teve uma pandemia da Covid-19, quando você teve uma política completamente extremista e quando você teve um uso exacerbado da rede social para discursos violentos. Né? A violência contra jornalistas não é um fato novo agora. Ela está sobre outras motivações hoje, na rede social principalmente. Você publica alguma coisa, de repente alguém, como essa motivação é boa, ele pode julgar e dizer que você é isso ou aquilo, e ela vai redundar de alguma pessoa que não tem a menor noção do que está acontecendo, ler aquilo e achar que você é o cara a ser agredido, porque você fez isso contra o meu líder, contra fulano. É realmente um terreno muito perigoso hoje, o jornalismo. Mas a gente sempre viveu sobre isso. No tempo da ditadura, do regime militar, também tínhamos restrições seríssimas. A censura era um dado real nas redações. E de vez em quando a gente levava também uns tapecos na cabeça. Mas há casos de pessoas que morreram. Vladimir Herzog é um caso disso. Então, não é um fato novo. Mas hoje ele está, eu disse, muito naturalizado. É isso que é preocupante. Como resolver isso? Resolver com a lei, resolver principalmente com a informação adequada. Boa informação. O que é boa informação? Não é boa para mim, não é boa para você. É a informação correta. Isso eu digo o seguinte, é a mesma coisa que você recebeu uma conta lá na sua casa, né? Chegou a conta do cartão de crédito, ao invés de você reclamar com a sua operadora, com o seu cartão lá, você bater no carteiro, fala assim, pô, por que você entregou isso aqui, pô? A culpa é sua, você não devia nada ter entregado isso aqui. Gente, é isso, pô, a gente leva a informação. Então, você vai brigar com a gente porque a gente está trazendo uma notícia? Então, assim, é lamentável, sabe? É extremamente desagradável, intolerante e inadmissível ver o que acontece em relação a essas agressões ao profissional de comunicação. Você não gosta, não assiste. Aliás, é um fetichismo que existe da pessoa seguir o outro sem gostar. Eu não consigo entender. Ah, mas eu não gosto dele, mas eu sigo. Mas o que você está fazendo aqui, cara? Tem tanta gente dando notícia. Vai para lá, pô, assiste o que você quer. Vai ficar pentelhando aqui, sabe? Então, assim, a gente vive hoje numa sociedade doente, porque tem situações que a gente não consegue entender. Que as pessoas fazem por conta de defesa daquilo que ela acredita, mas é uma defesa irracional. Como parte da minha formação na ciência política, é comum que em períodos eleitorais colegas da imprensa me liguem para fazer entrevistas, né? Então, tanto da imprensa nacional quanto da imprensa regional, em temas nos quais há uma certa afinidade com as coisas que eu estudo, às vezes eu dou entrevista. E aí é curioso ver os comentários diante das entrevistas. Uma recente, eu dei uma entrevista para o jornal Tempo de Belo Horizonte. E aí o primeiro comentário era comunista safado. Você percebe? A pessoa não tem a menor referência sobre quem eu sou. Mas como ali havia uma narrativa crítica ao ponto de vista da extrema-direita, de cara, a tentativa do comentário não era dizendo ele está errado por isso, por aquilo outro, argumentar e
Tudo bem, perfeitamente. Já rotular como comunista, portanto, se é comunista já pode ser. E esse é um comunista safado, ele é duplamente. E é óbvio, eu não sofri nenhuma violência física, mas em qualquer matéria que você for ver, ou repercussões sobre artigos científicos que a gente faz, vai encontrar isso. Ou seja, há uma certa, digamos, um certo despudor na agressão, há um certo prazer no xingamento gratuito, né? E, por favor, eu lido bem com isso, mas claramente não é o tipo de estratégia discursiva que enseja o diálogo, né? E aí cabe o profissional denunciar e levar essas pessoas à justiça, que elas paguem por isso, né? Acho que a formalização da denúncia ela é fundamental e aí é a importância de que as autoridades ajam de uma forma bem firme para evitar que isso aconteça. Um ataque à imprensa é um ataque à democracia, porque a imprensa e a democracia elas andam juntas. A liberdade de expressão é um ganho inexorável do brasileiro a partir da Constituição de 88. E não se deve, em momento nenhum, você ter qualquer tentativa de se calar isso. Só que alguns tentam, só que essa tentativa ela não só tem que ser coibida, mas ela tem que ser, tem que ter uma resposta eficaz em cima dela. Ela tem que ser respondida à altura para que isso não continue acontecendo. Não. E principalmente isso não se perpetue como uma coisa natural. Perfeito. E sempre, na maioria das vezes, é perfil fake, né? Eles não têm coragem, né? Aí criam lá. Eu já vivi. As pessoas querem criticar, às vezes vão no privado, elas colocam uma mensagem grosseira, estúpida. Aí você vai responder de forma educada, aí quando a pessoa começa a perder a razão, o que acontece muito rápido, porque os argumentos são tão inexpressivos, são tão patéticos, né? Usar um termo mais forte, que aí elas saem e desativam o perfil, você não sabe mais com quem que você estava falando, fica aquela mensagem ali, então é covardia, né? São covardes, né? Depois das últimas eleições para presidente do Brasil, com uma vitória acirrada do Lula, foi publicado um artigo na revista Lua Nova que fala sobre cultura e política. Nesse artigo identificou que até 54% dos entrevistados romperam relações com amigos e familiares por causa de lados políticos em 2022. Eu gostaria de saber, aconteceu algo parecido com você? É claro que aconteceu comigo. Sim. Eu tive, intrigas familiares na minha própria família por causa de política, por causa exatamente do extremismo político. O que acontece, e sobretudo por eu ser jornalista, é que muitas dessas questões a gente se sente no dever de orientar, de explicar, de mostrar que aquilo é uma opinião política e não de fato uma realidade apurada e checada. E quando a gente vai fazer isso, a gente toca num espaço ali, né, que é muito complexo, porque a pessoa acredita naquilo, ela quer acreditar naquilo, é a pós-verdade, ela sabe que eu posso até ter apurado aquilo, ela entende que eu sou um bom jornalista e sabe que eu apurei aquilo, mas ela diz, não, mas alguém então te passou essa informação, não, então, na verdade, essa informação de onde ela veio está errada, quer dizer, começa a dizer que até a minha fonte está errada, que a minha apuração está errada. Então, tem várias explicações, né? E é isso que aconteceu, sim, na minha família aconteceu isso também, né? De familiares, inclusive, deixarem de me seguir nas redes sociais. Eu precisei sair do meu grupo da família, vou confessar aqui para vocês, porque era o tempo inteiro divulgando ali fake news, o tempo inteiro, ou mandando fake news e eu cansando de toda hora ir lá e desmentir, ia lá, pegava a verdade, mandava e a pessoa ficava sem graça, nem respondia, nem agradecia. Toda hora fazendo isso, ou quando eles mandavam algum ataque a jornalista, o tempo inteiro também atacando algum veículo de comunicação, de imprensa, jornalista. Quer dizer, por quê? Alimentados por uma bolha da extrema-direita ali, naquele caso, sabe? Eles estavam completamente dentro de uma bolha ali, só se alimentando daquele tipo de informação. E aí eu cansei, confesso que eu cansei, eu
pelo bem da família e para manter uma boa relação, sair do grupo, porque assim não há intrigas. Mas acontece sim, e é isso que tem acontecido em inúmeras famílias, né? Não, mas conheço casos assim, houve dissidências dentro do grupo de amigos. Sim. A gente tem uma confraria, então nós fizemos um pacto. Política, não. Aqui nós somos amigos, você de direita, você de esquerda. Haverá, se vocês começarem a discutir política aqui, não vai dar certo. O botequim vai perder. Então, no nosso caso, houve esse pacto de não fazer política. E quando um rompeu, foi criado outro grupo. Então houve. Sim, mas depois ele voltou a conversar, ele também entendeu que não era bem assim. Não valia a pena. Mas só que nem todo mundo teve essa compreensão. Com familiares não, até porque tem uma grande sintonia, assim, de macro preferências assim, no meu núcleo familiar. Mas eu fiquei muito chocado, por exemplo, em grupos de amigos de escola, né? Pessoas com quem estudei no ensino fundamental, no ensino médio, e pessoas de quem eu guardo assim, memórias muito carinhosas. Então é muito duro ver que aquelas e aqueles coleguinhas por quem você nutre tanto carinho viraram fascistas dispostos a colocar sua cabeça sob prêmio. Ou seja, não houve propriamente brigas, mas houve afastamentos em função de limites que se ultrapassam, assim, de virulência e de agressividade que talvez não sejam saudáveis do ponto de vista relacional. Eu tenho um amigo que, diante de discursos delirantes, diz que agora adota a estratégia de dobrar a aposta. Ele, anos atrás, pegou um táxi e o taxista começou a conversar, o senhor sabe, né? O homem nunca foi na Lua. Aquelas imagens todas foram filmadas no estúdio Hollywood. Ele ficou pensando e falou, pois é, né? Como se existisse Lua. E o taxista não sabe como reagir. Pelo menos o assunto morreu. É meio anedótico, mas o que esgarça qualquer possibilidade de conversa? É de que não haja um solo minimamente compartilhado de concordância sobre o que é verdade, o que é fato. E se não há esse solo minimamente, é difícil que as pessoas possam encontrar algum veio de diálogo, né? Primeiro que eu não faço nenhum tipo de discussão política em WhatsApp. E quando eu vou discutir isso, ou acho que discutir é tão forte para ficar parecendo que eu estou defendendo de uma forma enfática algum lado, né? Mas quando eu estou conversando sobre esse assunto, eu sei o meu limite, sabe? Quando você percebe com quem você está conversando e o tom, a forma, o pensamento, porque você percebe quando é um pensamento que você não vai, nem conversando, você não vai chegar a lugar nenhum. Então ali eu já faço uma interrupção imediata no assunto. E outra coisa, eu trabalhei em uma assessoria política, assim, é uma coisa que eu aprendi muito, sabe? Nesse período que eu nunca fui filiado a partido político nenhum, eu não acredito em partido político, eu acredito em pessoas. Acredito que as pessoas elas têm uma possibilidade grande de mudar a vida das outras, não os partidos, nenhum deles. Não acredito em nenhum deles. Então eu não sou, eu estou longe de ser fanático na política, mas longe. Sequer eu perderia meu tempo discutindo ou chegando em vias de fato, muito menos, e chegar nesse ponto de romper relações. Eu faço uma coisa que é o seguinte, eu acho que eu levo isso para a minha vida de uma forma bem tranquila. Quando eu sei que eu não vou, que aquela pessoa com quem eu estou me relacionando em termos de conversa, de diálogo, alguma coisa assim, quando eu percebo que eu não vou chegar a lugar nenhum, aquilo não vai me acrescentar nada, eu simplesmente paro ali. Então não tem ignora, assim, eu acho que a palavra é essa, você ignorar é o melhor caminho. Mas deixa falar, o que a pessoa vai escrever, o que a pessoa vai falar, vai mudar a sua vida? Você vai acordar mal-humorado, você vai deixar de pagar suas contas, você vai ganhar mais, você vai mudar de vida, vai mudar alguma coisa para você? Não. Então para que você vai viver isso?
Se atualmente a função de jornalista foi fragmentada, qual seria a nova função social inegociável para a profissão nas próximas décadas? Como poderíamos voltar a revestir o distintivo da credibilidade e fazer com que esse ecossistema de desinformação acabasse? O futuro hoje, o Francelino Pereira, que foi governador de Minas, dizia que o futuro a Deus pertence. Hoje o futuro pertence ao mundo digital, a gente não sabe qual que é a novidade que ele vai nos apresentar. Não é que eu tenha pouca fé no ser humano, muito pelo contrário. Eu acho que o ser humano vai ter que resolver isso por si só. E à medida que ele vai percebendo, nós temos ainda condições de saber que nós estamos sendo vitimizados, vítimas de um processo de grande mudança, ou recebendo as virtudes disso, nós temos que começar a avaliar o que vale a pena e o que não vale. Seja eu um profissional que está numa redação de mídia tradicional, seja eu fazendo um blog na internet ou um canal do YouTube, esses valores, se presentes, tornam essa produção informativa, noticiosa ou de qualquer tipo, de melhor qualidade, mais útil para indivíduos e para a sociedade. Daí a relevância de a gente pensar nessas coisas, né? Discutir essas coisas, daí a relevância de ter uma formação superior em jornalismo para fazer bom jornalismo. E quer dizer que profissionais que estão fazendo um canal YouTube que não são jornalistas, não pode. Se fizerem isso, beleza, mas bem ou mal, a formação de jornalismo nos instiga a pensar nessas coisas que nem sempre são objeto de reflexão para quem está caindo de paraquedas no meio. Né? E eu tive uma história muito interessante. Quando estava na TV ainda, lá atrás, eu trouxe uma notícia sobre uma morte de uma pessoa na estrada que até hoje me marcou bastante. E a família dessa pessoa envolvida ficou sabendo da notícia através da reportagem que eu fiz. E aquilo me fez pensar, sabe? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente traz a notícia, porque dependendo da notícia, a pessoa pode estar recebendo pela primeira vez por você. E você gostaria que algum familiar seu falasse que alguém que você gosta morreu, mas falasse de uma forma não diria desrespeitosa, mas tão fria, tão pouco preocupada com a emoção que você vai sentir? Você gostaria de receber uma notícia assim? Eu não gostaria. Então eu tenho muita preocupação quando eu trago a notícia também nesse sentido, sabe? De imaginar como é que a outra pessoa que está ali vai receber a informação, independente de quem é, que eu não conheço, seja lá quem for, mas eu penso muito nisso e esse episódio me chamou muita atenção para esse fato. Olha só, o jornalismo tem que olhar para si. Então, primeira coisa, olhar para o seu modelo de negócio. Precisa ser repaginado. Tá? Se eu tenho que me manter enquanto negócio, primeira coisa, eu tenho que acompanhar as mudanças no modo de consumo da informação. Então, eu tenho que rever o meu modelo de negócio para acompanhar como é que as pessoas estão consumindo informação, para eu estar nesse mesmo ambiente. Tá? Esse é o primeiro ponto, porque aí eu consigo, aí é o segundo ponto, manter aquele jornalismo raiz ali, com ética, com apuração, com checagem, com responsabilidade social, principalmente diversidade. Eu consigo levar isso para onde as pessoas estão, usando os mecanismos que as próprias plataformas digitais oferecem. O desafio é estar nas plataformas digitais, utilizar os mecanismos que elas oferecem sem se submeter às suas lógicas, sem submeter às lógicas das plataformas, das big techs e dos algoritmos. Esse é o grande desafio, é isso que o jornalista tem que fazer. Agora, o jornalista tem que olhar para dentro de si também, tem que olhar, os veículos de comunicação tem que pensar o que eles também fizeram e que possa, de repente, ter afastado esse público. Tem que olhar para si e dizer, peraí, será que a gente, de repente, assumiu uma bandeira que não poderíamos ter assumido? Será que nós não olhamos para algo que deveríamos ter olhado no caminho? Né? Os veículos de imprensa têm que fazer isso, têm que pensar o que fizeram de errado, a maneira como agiram e como devem agir agora para se aproximar desse público. Então, é um ponto importante para repensar o jornalismo nesse sentido e, principalmente, dar voz às pessoas. Eu acho que é o que vai nos diferenciar na inteligência artificial, acho que vai nos diferenciar nesse ecossistema de desinformação. Quando as pessoas querem, de fato, uma voz que ecoe com credibilidade, elas ainda procuram a imprensa. Né? É interessante isso, quando elas querem ver fofoca, uma coisa que aconteceu ali, cá ou acolá, elas vão nessas páginas, né?
E ficam sabendo, mas quando elas querem credibilidade, quando eu preciso de fato de alguém que lute por mim, pelo poder público, elas vão procurar a imprensa, né? E esse é o nosso papel, esse é o nosso diferencial, sabe? Assim que a gente consegue mudar esse ecossistema. Então, na minha opinião, como é que a gente vai mudar esse ecossistema da desinformação? Tecnologicamente, ele não vai mudar, em termos de mecanismos, possibilidades. Nós temos duas vias para isso mudar. Primeiro, o jornalista se aproximar desse público onde ele estiver, com toda a sua credibilidade, com todo esse trabalho que eu já falei, de ética, de apuração e checagem. E um segundo ponto, meios legais para que isso mude, ou seja, regulamentação das plataformas digitais. Botar responsabilidade nessas big techs para que elas punam, para que elas freiem conteúdos ofensivos, conteúdos de ódio, conteúdos sem um pingo de apuração e checagem. Esse é o caminho para a gente mudar esse cenário. Nos agarrar a procedimentos e valores éticos me parece indispensável para qualquer cenário de melhora no futuro.